que não fazer com o seu filho sanguíneo para que a paciência reine no seu lar, para que você tenha paciência, para que você consiga dominar a situação com mais maestria, né? E para começar, me fala se eu conseguir acompanhar os comentários, tá? Porque eu sou meio monofásica. Mas tem sanguíneos aí, vocês já sabem se são sanguíneos, se vocês, pais, são sanguíneos, se tem sanguíneo na casa de vocês. Hoje mesmo teve um comentário no post de uma mãe que é sanguínea que falou, nossa, que bom seria se a minha mãe tivesse entendido isso lá atrás, né? Muitas coisas não teriam acontecido, agora é terapia e espiritualidade mesmo, né? Então, é isso. Então, para a gente fazer diferente, né? Cada um tem... É óbvio que a nossa história é muito individual, é muito única, né? E a gente não deve se culpar pelo que a gente não tinha conhecimento, mas a gente deve buscar conhecimento. Ó, o Felipe está dizendo que acha que a filha é sanguínea. Vamos descobrir se essa filha é sanguínea, então. Hoje eu vou falar mais profundamente sobre as características dela, do sanguíneo, né? Eu tenho 2 sanguíneas em casa. Com 4 anos já dá pra gente ter bem claro, sabe? Dá pra gente ter bastante evidência se é sanguíneo, se não é, né? Com 2, 3 aninhos a gente ainda tem bastante dúvida. O temperamento, na verdade, ele é uma pedra bruta na infância. Tanto que quando eu faço teste de temperamento com adultos, tanto no consultório, né, na parte de terapia, quanto com amigos mesmo, né? Quando a gente faz teste, eu sempre falo assim, na dúvida, mergulha lá no passado, vai lá atrás. Lembra na infância como que você reagia. Porque na infância, nosso temperamento é bruto. Quando a pessoa é muito imatura, esse temperamento continua bruto na vida adulta, e a gente conhece, né? Você pode ver que se a gente pensar bem, a gente conhece aquele colérico adulto que a gente fala assim, ah, mas ele é assim, sempre foi assim, grosseiro. Não, não é, porque ele é imaturo, entendeu? Porque a gente precisa evoluir como pessoa. Ah, não, mas sempre foi assim, desligado. Não, é um sanguíneo que não foi bem educado e que não soube trabalhar isso nele. Lá na infância pode ter sido culpa dos pais, mas depois que a pessoa é adulta, ela tem responsabilidade de crescer como pessoa. Então, o temperamento maduro é aquele que a gente não consegue identificar, né? Aquele que a gente olha e fala, gente, o que será que essa pessoa é, né? A Marcela tá falando que eu ajudei. Ah, você é sanguínea total. Total, sem dúvida, né? Até pelas conversas, muito legal. E sua filha também. Então, 2 sanguíneas. Vamos descobrir para a gente não perder a paciência, né? Bom, vamos começar pensando, né? O que é a paciência? Eu venho falando isso nos stories, venho falando isso nos posts. Para eu não perder a paciência, eu preciso ter em mente que a paciência é uma virtude cardial, sabe? Eu não posso jogar a culpa da virtude no colo de Deus, do tipo, ai, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, a paciência some. Quanto mais eu peço paciência, mais provação eu tenho. Porque é exatamente isso que vai acontecer, minha gente, sabe? Deus nos dá situações para que a gente desenvolva a paciência. A paciência é uma virtude humana, não é uma virtude teologal, né? Então a gente precisa ter responsabilidade com ela. E eu preciso crescer nessa virtude, eu preciso me esforçar para essa virtude, eu preciso sim desenvolvê-la. É minha responsabilidade, sabe? E hoje a gente vai entender como que desenvolve essa paciência neurofisicamente. Não vou ficar só na parte da espiritualidade, porque a ciência e a espiritualidade, gente, elas andam muito conectadas. Deus nos deu inteligência para que a gente eleve o nível da brincadeira, entende? Para que a gente consiga entender, olha, o cérebro funciona assim, a ciência está dizendo isso, né? Então a gente pode melhorar a nossa espiritualidade através do conhecimento científico, eles andam juntos. Deus me deu inteligência para que eu alcance a verdade, para que eu alcance a fé, para que a fé seja quase palpável, entende? Então, se a inteligência não estiver servindo para eu crescer em virtude, alguma coisa errada não está certa, sabe? Eu não estou usando a minha inteligência da maneira correta. Então, assim, lembrando, paciência é uma virtude que é humana, eu preciso trabalhar, né? E tem uma questão muito legal, que é uma virtude eleva todas as outras. Quando eu consigo me superar, vocês já devem ter vivido isso. Eu tenho uma situação muito difícil, eu me supero naquela situação. Gente, a sensação de que eu vou dar conta do resto, das outras questões, dos outros problemas, é muito evidente. A gente se sente realmente mais poderoso, mais forte nesse sentido, né? Então, uma virtude, e a gente vai entender que isso também é comprovado neurocientificamente. Por que isso é comprovado? O que acontece no hipotálamo?
né? Por quê, gente? Porque não adianta a gente só falar assim, me dá paciência. Não vai surgir do céu. A paciência é um esforço. Dito isso, vamos entender um pouco quem são os sanguíneos, né? A gente pincelou semana passada sobre os sanguíneos. Os sanguíneos, gente, eu costumo dizer que eles são, assim, a alegria, sabe? Eles são a leveza. Ao mesmo tempo que eles são a leveza, eles podem ser explosivos. Então, eles são leves, mas dependendo do jeito que vocês tocam, bum, sabe? Mas leves no sentido de o sanguíneo é um de memória de peixe. Você briga com ele, dá 2 segundos, ele nem lembra mais por que ele brigou. Então, se você está brigando com seu filho sanguíneo, certamente ele pode se distrair numa brincadeira e ignorar solenemente o que você está falando. E isso não é enfrentamento. Ele não está desdenhando da sua autoridade. Ele está simplesmente enxergando o mundo com a lente que ele enxerga. Como a gente disse lá na live passada. Você não viu, vê lá, tá salvo. Né? Que temperamento é isso, é a lente que eu enxergo o mundo. Então, os sanguíneos, eles são leves nesse sentido, eles não memorizam, eles não guardam rancor, eles não têm mágoa, é uma coisa impressionante, eles não lembram, eu brinco muito com a minha filha mais velha, que já entende bem de temperamento e que já vem treinando muito a forma como ela se desenvolve, muita gente até pergunta, ela é sanguínea mesmo, né? Fala, olha a maturidade chegando. Ela tá, de fato, assim, empenhada nisso. Mas o sanguíneo é essa pessoa leve, nesse sentido, mas ao mesmo tempo absurdamente intensa. É impossível a gente não perceber a presença de um sanguíneo. Impossível. O sanguíneo, ele é feliz, como fala, gente? Ele é expressivo, sabe? Os olhos expressivos, a fala expressiva, a boca expressiva. O sanguíneo, ele é energia pura, puríssima. Ele é elétrico, ele é engraçado, ele é o piadista, ele é o que conta história, ele é o que prende atenção, ele é o que envolve as pessoas, sabe? O sanguíneo, ele tem um dom de envolver pessoas, de criar festas, de criar eventos. O sanguíneo é muita energia. E a gente tem que enxergar, sem dúvida, Carol, você é sanguíneo. Isso é bom, isso não é ruim. Olha bem, todo temperamento, repitam isso na mente, todo temperamento é a minha melhor chance de céu. Todo temperamento foi pensado por Deus desde toda a eternidade. Para que eu chegue ao céu, para que eu me santifique, para que eu chegue mais próximo dele, para que eu tenha as características mais próximas dele, para que eu seja imagem e semelhança dele. Deus, que é o ontem, o hoje, o amanhã. Deus estava presente em todo, está, né? Ele é o tempo. Ele sabia que no contexto da minha família, o meu temperamento ia ser fundamental. Ele sabia que o temperamento de cada um dos meus filhos ia ser fundamental na história da salvação. Sabe por que isso acontece? Veja bem, quantos de vocês têm alguém que vocês admiram enquanto uma pessoa que vive de forma cristã, sabe? Quantos santos que a gente tem, a minha amiga do céu aqui, Santa Terezinha. Cara, a história dela aconteceu em que século? E há quanto tempo isso vem reverberando na nossa vida? Entende como que Deus pensa nas pessoas? Sabe, como que aquela história, naquele temperamento, naquele contexto, vai impactar o máximo de pessoas possíveis, porque ele não quer só a minha salvação. Ele não quer que só eu me salve, ele quer que quantos forem possível com a minha história sejam salvas com a sua história. Entende? Com a história de cada um de nós. Então, se eu exercito e eu exerço a autenticidade do meu temperamento, essa pessoa única e exclusiva que sou eu, única e exclusiva que é você, sabe? Feita com esse temperamento, com esse jeitinho, dessa forma, no seu contexto, você vai chegar cada vez mais à sua santidade, à sua semelhança com Deus, entende? Então, assim, o temperamento não é uma pedra no nosso sapato. Ele é a nossa melhor chance de céu. Ele é a nossa melhor chance de salvação. O temperamento dos meus filhos e a forma como aquilo toca na minha vida, como impacta a minha vida, como eu tenho que... eu costumo dizer que, assim, os nossos filhos, eles manifestam, não é o pior deles, entende? É o pior de mim, é o quanto de imatura eu ainda sou diante daquilo, é o quanto ainda sou pequena, criança, infantil, e que eu não consigo abrir mão, o quanto minha alma é pequena, o quanto meu coração é de pedra, o quanto eu não me dilatei ainda, o quanto esse coração não se abriu para que eu
consiga doar mais, né? Porque a gente quer tudo impecável, tudo arrumadinho, a gente quer que a rotina flua, a gente quer que as coisas andem conforme a gente quer, conforme a gente idealizou. E as crianças não sabem se o nosso dia foi ruim ou não foi. Se a gente teve problema no trabalho ou se não teve. Se a gente está com problema para além do trabalho, se a gente está com questões familiares, de doença, o que está na nossa cabeça, as faturas para pagar, sabe? Putz, as crianças não sabem disso. E aí a gente idealiza aquele dia e aí vem um negocinho pequeno, porque é pequeno, gente, é pequeno. Um copo de suco no chão, uma virada de olho, que a gente fala de rodar catraca lá em casa, né? Falei, já tá rodando catraca, sabe? Sabe assim? Uma rodada de catraca dos olhos, gente, a gente já fala, gente, como a gente é pequeno. Como a gente é pequeno. Então, assim, esse exercício e esse tocar das vidas, sabe? Não só com os filhos, para quem não é mãe ainda, para quem convive com pessoas, né, gente? Então, assim, eu, no meu trabalho, com o meu marido, com os meus amigos, esse encontro de temperamentos manifesta em nós aquilo que a gente precisa melhorar, porque o único campo de mudança é a gente mesmo. Eu não posso mudar o outro. Mesmo nossos filhos. A gente tem essa vã ideia de que eu posso mudar os meus filhos. Não. Eu vou educando, eu vou formatando aquela HD zero que está ali diante de mim, eu vou inserindo informações. Mas, ao fim e ao cabo, Deus nos fez livres. Deus nos fez livres, eu não vou controlar por muito tempo com quantas pessoas eles conversam, com que tipo de ideias eles trocam, sabe? Com que tipo de conteúdo. Por muito tempo é minha responsabilidade, sim, controlar o conteúdo, as amizades e tudo mais. Mas chega um momento que eles são livres. E aí? Né? Então, assim, a gente é livre. Bom, mas vamos voltar. Só quis dizer isso, que o nosso temperamento é o que Deus nos deu, entende? E Ele nos deu por um motivo, para que a gente chegue a Ele. Então, o temperamento faz parte do que eu sou, tal como tudo que eu sou, sabe? As doenças que eu vou enfrentar na minha vida, que ele já sabe. Os problemas familiares ou não que eu vou encontrar na minha vida, e ele já sabe. Ele sabe, gente. Ele não falou para Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ele, de antemão, já sabe o que a gente vai fazer, entende? Então, assim, ele já sabe porque ele é o ontem, hoje e amanhã. Então, ele sabendo tudo isso de nós, eu tenho que acreditar que o meu temperamento faz parte dessa peça, desse quebra-cabeça incrível que é a nossa existência. E uma vez eu ouvi uma história que eu gosto muito e que eu repito isso para zilhões de pacientes, né? Então, e para eu falo isso sempre. Então, se você já ouviu isso, ouve de novo, né? Que é como se fosse a nossa vida, é como se fosse uma vovó muito bondosa, sabe? E Deus fosse essa avó, essa imagem dessa avó fofa, sabe vó de livro? Aquela avó que fica costurando enquanto tá assando um bolo gostoso no forno, e a gente é aquela criança, netinho, que ama aquela vovó fofinha, bem, bem fofinha, sabe? Com um chale quentinho naquela casa, bem casa de vó de livro. Então é como se a gente fosse essa criança sentada aos pés dessa avó, olhando esse bordado por baixo. Vocês já viram um bordado por baixo, gente? A gente não entende patavinas, não faz o menor sentido. A gente vê até. E se a pessoa sabe arrematar bem, né? Ele não tá nem torto, ele tá bonito por baixo, mas não tem formato algum. A gente olha por baixo um bordado e não vê lé com cré, sabe? Não faz o menor sentido. Porém, Deus é essa avó bondosa que, por vezes, pega a gente no colo e dá um cheiro, sabe? Dá um afago, põe a gente pertinho. E aí a gente consegue ver aquela obra linda que a avó tá bordando e fala, uau, fez sentido. Fez sentido. A peça encaixou, sabe? Aquele quebra-cabeça que a gente antes não enxergava, fez sentido. O temperamento da minha filha tocou em mim naquele que eu precisava crescer e fez sentido, sabe? Fez sentido porque eu estava enfrentando aquilo. Quantas vezes, né? A gente não vê situações, não vive situações absurdamente difíceis na nossa vida e que não faz o menor sentido a princípio, mas depois a gente fala, uau, Deus é mestre, gente, é demais. Como pode? Como pode fazer tanto sentido? Né? Vocês já vivenciaram algo assim? Já sentiram isso? Pois vou compartilhar com vocês, antes da gente entrar no tema principal da live, que a pessoa se empolga, que é quando tudo isso começou a despertar em mim, quando eu comecei a buscar respostas no sentido da paciência. Porque eu sou uma pessoa, compartilhando aqui minhas mazelas e misérias, muito perfeccionista, muito controladora,
melancólica como sou, né? Muito metódica, com plano A, B, C, D, tudo muito emaranhado na minha cabeça. Óbvio que as crianças não seguem esse plano, né? E quando eu tinha meus 2 filhos, os primeiros, a Clara e o Gabriel, muito pequenos, acho que o Biel tinha 1 ano e pouquinho, a Clara devia ter uns 4 anos e meio. Enfim, a minha mãe foi morar um tempo comigo, tinha acabado de descobrir o Alzheimer. E aquilo me fez entender, naquele momento não, mas assim, eu me senti tão ferida por ter que cuidar de uma mãe com Alzheimer, mas tão ferida, sabe? Eu achava tão injusto, eu questionava tanto Deus, sabe? Que era tão injusto aquilo. Na verdade, eu estava grávida quando minha mãe foi morar comigo, ela ficou comigo um tempo, né? Diretão, assim. Eu achava aquilo tudo tão injusto, porque assim, putz, eu era grávida, era para eu estar sendo cuidada, sabe? Olha que maturidade, olha como a gente é pequeno, né? Era para eu ser bajulada, sabe? Assim, aquele tempo eu estava perdendo a minha mãe aqui, porque minha mãe estava aqui, mas não estava aqui, né? Ela já não. E teve um dia específico em que a gente estava na igreja, inclusive na missa, e eu ajoelhei, ela ajoelhou também, olha que coisa pequena. E ela não conseguia levantar de ajoelhar. Eu fiquei tão assim, falei, gente, mas a grávida, olha que mimada, né? Ali eu falei, gente, não é possível. Pois bem, minha mãe viveu comigo um tempo ali e teve um dia específico em que eu já nem me lembro mais o motivo, para vocês verem como a gente perde a paciência, a razão por coisas absurdamente pequenas. Porque, assim, de verdade, eu não faço a menor ideia do porquê naquele dia eu surtei legal, surtei mesmo de gritar com a minha mãe, gritar muito com a minha mãe, de gritar com a minha filha, a Clara, pequenininha. Eu gritei muito com o Gabriel, que era um bebê, sabe? Eu parecia uma louca. Chegou num ponto que a minha filha, de 4 anos e meio, pegou estava bem na época daquele Nextel, que era um rádio, não sei se vocês lembram disso. Que você só apertava um botão e falava, sabe? Assim, ele não era um telefone, você só apertava um botão e falava ao vivo, aí a voz saía. Às vezes a gente estava com ele no bolso, a pessoa estava falando com a gente. Não sei se vocês lembram disso. Enfim, nessa época aí, minha filha, pela facilidade, né? Ela pegou o rádio da Nextel e ligou pro meu marido, que estava trabalhando. Que ele trabalhava assim, ele não tinha horário para voltar para casa naquele momento, ele estava numa empresa que ele varava à noite, era dia e noite, eu com 2 crianças pequenas, minha mãe com Alzheimer, eu estava me achando assim, a pessoa mais sobrecarregada, arrasada, injustiçada da face da terra, né? E aí ela ligou para o meu marido e falou assim, chorando muito, papai, pelo amor de Deus, vem aqui acalmar a mamãe que a gente não sabe mais o que fazer. Eu olhei aquela cena e eu falei, meu Deus do céu, olha o que está acontecendo. A minha filha tá ligando pro meu marido para pedir para ele vir me acalmar. Cara, alguma coisa não tá legal aqui, né? E ali eu entendi que eu precisava assumir as rédeas. Eu não sabia como, nem quando isso ia acontecer, mas ali eu decidi que eu ia ser paciente, que a história ia mudar. E de lá para cá, eu venho traçando esse caminho de paciência, né? De entender que a paciência é um crescimento, de que a paciência é minha responsabilidade, de que eu preciso exercê-la, que ela é um caminho de santidade. E a paciência é a medida do amor. A medida da paciência é a medida do amor, e eu vou repetir isso sempre. Né? Então, até onde vai o meu amor por essa criança? Até onde vai o meu amor pela minha mãe? Até onde vai o meu amor pelo meu marido? Até onde vai, gente? Sabe? Até o suco derramado? Até a toalha na cama? Até eu repetir 5 vezes? Até eu ter que guardar a roupa que eu pedi para mim? É muito pouco, sabe? É um amor muito medíocre. Ali eu entendi que meu coração precisava dilatar e que isso existia um caminho, primeiro, de autoconhecimento, né? Fui começar a entender o que era virtude, o que era o temperamento, o que era a linguagem do amor, quem era eu, sabe? Quem sou eu, onde estou, né? Como que eu saio disso? Como é que eu saio disso que eu me enfiei, né? E, enfim, sanguíneos, voltando para os sanguíneos. Quais são essas características, né, que a gente começou a falar? Os sanguíneos, eles são muito enérgicos, como eu falei, enérgicos, de muita energia, né? Quando confrontados, eles podem parecer com os coléricos. Então, eles têm, sim, respostas sem filtro. Eles parecem que enfrentam a gente porque eles não têm filtro. Pensou, falou. Sabe? Não estão nem aí. Depois eles se arrependem. Mas depois também eles já esquecem. Eles não lembram o que eles falaram. Eles não lembram de ter enfrentado. É bem assim, sabe? Eles vivem intensamente um hoje, sabe? Eles vivem um agora. O sanguíneo,
É aquele que não quer, ele não consegue se preocupar muito com o futuro, porque assim, o futuro não me pertence, ele é muito preso ao presente, ele é muito de querer fazer as coisas assim. Então, assim, a criança sanguínea é aquela que não vai querer perder a chance de brincar. Ela vai querer brincar até o fim. Se você não tirá-la da brincadeira, ela não tem bateria que acabe, sabe? A bateria dela parece que é infinita. Se você não condiciona esse fim, se você não vai direcionando, se você não dá aviso sobre esse fim, não tem fim. Não tem fim, não tem fim, sabe? Então, ele vive no agora. Ele é o primeiro a rir. Ele, inclusive, é o piadista. Ele faz piada o tempo todo, dele mesmo, né? E é o último a querer dormir. Então, ele é o último que vai querer deitar. Se você faz todo mundo dormir junto, ele é o que tá falando o tempo todo e contando história, que não sei o quê, né? E tudo mais. Ele sente intensamente. Então, ele é dramático. Quando ele se machuca, sabe? Sim, ele é muito dramático. Quando ele cai, todo mundo vai ficar sabendo que ele caiu, sabe? Se ele fez um... E assim, se ele se sentiu ferido mesmo, naquele momento ele pode chorar e desbravejar e brigar com você intensamente, intensamente. São choros assim inconsoláveis pela energia e por toda aquela coisa que eles têm. E tem mais um ponto importante do sanguíneo. Olha lá, o Felipe matou a charada, é sanguíneo. Tem mais um ponto importante do sanguíneo. Os sanguíneos necessitam muito de aprovação, conexão, toque físico. Normalmente a linguagem do amor deles está relacionada ao toque físico. E palavras de afirmação. Normalmente são essas. Óbvio que pode variar, mas eles têm uma necessidade aumentada de conexão. Então, às vezes, você está brigando com um sanguíneo e ele está te perguntando: mamãe, mas você me ama? Mamãe, mas está tudo bem? Mamãe, não. É uma preocupação, sabe, de ser aceito. Olha o perigo de um sanguíneo adolescente que não foi bem conduzido. Porque ele tem tanta sede de aprovação que ele pode ser absurdamente volátil nas suas opiniões para agradar aos outros. A necessidade de carinho é tão grande que ele pode sim cair nas garras de qualquer pessoa amar por carência. É um temperamento muito carente. Então, assim, se não tiver a graça de encontrar um bom grupo de amigos, futuramente um bom pretendente, né, a namorado ou namorada, são pessoas muito carentes, no sentido de que precisam de conexão. E se isso não for bem suprido em casa, tem maior risco de problema, sim, sabe? Então, assim, a gente olha a missão do pai e da mãe. Olha a missão, sabe? De conduzir e de deixar. E a gente vai falar isso daqui a pouco sobre a parte da neurociência. Né? Como que age na cabeça da criança um surto de raiva como esse que eu descrevi para vocês agora, meu, né? Eu já estive nesse lugar. O quanto isso gera insegurança e o quanto a insegurança impera no sentido do não desenvolvimento emocional, não desenvolvimento cerebral. Chegaremos lá. Pois bem, então essa é a criança sanguínea. Esse é o estereótipo da criança sanguínea. Agora, pensa bem, vou contar para vocês o caso de uma paciente minha que permitiu que eu compartilhasse, né? Hoje ela teve sessão comigo e aí a gente conversou, ela permitiu, a Thalita. Ela falou, não, pode contar, porque eu falei que esse é do sanguíneo. Qual que é o problema que a Thalita me procurou? Né? A Thalita me procurou por causa do Bernardo, o filho dela de 4 anos, que ela dizia para mim assim, ele não me obedece, ele só me enfrenta, eu não tenho o menor domínio sobre ele, ele é uma criança má. Olha como que ela me procurou. A preocupação desse coração era que a criança fosse má. E eu entendo, porque ela tem uma filha mais velha que é melancólica. Gente, vocês têm filhos melancólicos? Alguém aqui tem um melancólico em casa? Ou é melancólico? O que é um filho melancólico? O filho melancólico é aquele que a gente não tem trabalho aparentemente. Aparentemente, falaremos na live sobre ele já, que a gente, né, nas próximas, né? Não sei qual vai ser, mas a gente vai ter uma live só dos melancólicos. O melancólico é a criança que não dá trabalho aparente. Ele pode criar um furacão dentro dele e ter zilhões de problemas na vida futura. Mas criança melancólica é aquela criança quietinha, que não quer dar trabalho, que quer ser a perfeição, que não quer ser a decepção para os pais. Então, ela prefere engolir tudo,
seguir religiosamente o que os pais mandam, é a primeira a se desculpar, é a primeira a se acusar, sabe? E são quietinhas, sabe, elas quase nem aparecem. Sabe aquela coisa? Imagina, né? Normalmente a gente fala assim, ai, meu primeiro filho não deu trabalho, meu Deus, não sei o que eu fiz com o segundo, criei igual. Tá aí o problema, a gente criou igual. Não podemos criar igual. Porque somos únicos, irrepetíveis, exclusivos, cada um com um temperamento, uma personalidade, uma missão, né? Uma linguagem do amor. A gente é único e eu preciso olhar para essa criança de uma maneira única. Então, a Thalita, quando me procurou, começou a falar dessas questões, que o Bernardo, como a filha dela era muito obediente, ela comparava o tempo todo. Ah, por que você não faz como a sua irmã? Olha a sua irmã, nananana, né? E ele tem 4 anos, uma criança intensa. Quais as características que a gente falou? Intensa, enérgica, né? De energia, explosiva, que precisa de ar livre, que gosta de correr, que não sei o que não sei o que lá. Comparado com a melancólica, que normalmente gosta de brincar com coisinhas pequenas, com miniaturas, sabe, com historinhas da cabeça dela, que gosta de brincar sozinha, que faz a bagunça dela no cantinho dela. É óbvio que, olhando esses 2 cenários, a gente quer que um seja igual ao outro. Agora, eu te pergunto, qual a missão do Bernardo, sabe? Qual a missão de uma criança sanguínea? Por que Deus fez essa criança assim? Por que não fez todo mundo igual? Gente, porque se a gente tivesse um mundo com todo mundo igual, a gente não teria tanta grandeza de coisas como a gente tem. Imagina o mundo inteiro de melancólico, ferrou, a gente não ia sair do lugar, sabe? O melancólico é muito perfeccionista, o melancólico faz só plano, ele não executa. Se não tiver um colérico perto para falar, minha filha, anda, vambora, a gente trava, sabe? Se o mundo for só melancólico, seria uma tristeza total e absoluta, porque a gente não teria motivo para sorrir, porque esse é o melancólico, sabe? O sanguíneo é a alegria, a intensidade, sabe? O sanguíneo é esse que faz a gente sorrir sem nem pensar. O sanguíneo é essa pessoa espontânea, a gente precisa deles. Então não tem como eu nivelar e falar para minha filha sanguínea que ela precisa baixar a energia. Eu preciso agir com inteligência, eu preciso conhecer, eu preciso entender que esse sanguíneo tem essas características e pensar na rotina dela pensando nisso. E assumir as consequências se eu não dei conta dessa rotina. Entende? Que foi um caso que eu compartilhei essa semana, né? Que, tipo, eu tive que trabalhar o dia inteiro. Quando eu cheguei à noite, na minha cabeça perfeita, ia ser assim, ai, vamos botar as crianças para dormir e vai ser tudo bem. Não, não foi, óbvio. Né? E aí eu falei, voltei atrás, porque eu conheço meus filhos. Falei, não quer saber? A mamãe guarda os brinquedos hoje, vocês vão brincar lá na garagem, vai jogar futebol, vai queimar essa energia. O pai brincou com elas, né? E aí a conexão super importante, porque eu sei que é importante. Né? E aí meu marido viu que eu tava só o pó da rabiola, falou, não, vai lá que eu fico aqui. Jogou futebol, brincou e riu e tarará, quer dizer, a conexão foi feita. Depois a minha conexão foi aquela conexão de melancólica, né, gente? Vamos ler um livro, deita aqui no colo da mãe, sabe? Porque a gente é diferente, você entende? Até nisso é importante eu conhecer o meu temperamento, para eu não querer me comparar e ser aquela mãe sanguínea, porque senão eu vou me sentir frustrada. Eu vou entrar na caixinha da sanguínea, sabe? Tipo, ai meu Deus, a mãe ideal é aquela que senta e joga bola e corre, se joga no chão e rola na grama. Eu não vou ser essa mãe, eu acho lindo, mas eu não sou essa mãe. Eu sou a mãe que vai sentar e pintar Bobbie Goods, sabe? Eu sou a mãe que vai montar quebra-cabeça, que vai ler, que vai contar história, que vai pôr... Mas eu não vou ser a mãe que vai sair rolando no chão jogando futebol. Não, definitivamente. Entende? Então, assim, eu preciso conhecer temperamento até para eu não começar a colocar coisa na minha cabeça de que eu deveria ser diferente, alguém é melhor do que eu. Somos únicos. Somos únicos e precisamos desenvolver a nossa autenticidade. A nossa autenticidade, a forma como eu conto história, eu conto história. Você entende isso? A minha filha estava me falando isso, aliás, os dois, né? A Clara e o Gabriel, que hoje já tem o hábito da leitura muito bem desenvolvido. Eles estavam me falando de como era importante quando eu fazia leitura em voz alta, que até hoje as vozes que eu fazia, porque eu interpretava, tarará, ecoam na cabeça deles. Quando eles assistem os filmes respectivos das histórias ou releem essas histórias, né? Eles lembram da minha voz, da minha encenação. Eu não precisei rolar na grama, não precisei, enfim, brincar na lama. Eu não sou essa mãe, entende? Há uma autenticidade de ser aquilo que a gente é. Pois bem, voltamos para o sanguíneo, né?
Então, quando eu entendo isso do sanguíneo, eu começo a estruturar essa rotina e a estruturar o dia a dia com base no que eu sei. Se eu tenho vários filhos, eu preciso atender a demanda deles, entendendo que assim, um vai me demandar mais num ponto, o outro vai me demandar menos. Em outro ponto, em outro dia, o outro vai me demandar menos, vai me demandar mais, e assim vai, entende? Não são todos eles que demandam exatamente a mesma coisa todos os dias, né? Tô dizendo isso porque eu tenho 5, mas assim, quem tem menos, 1, 2, é muito mais tranquilo. Depois que você entende, sabe, assim, ok, né? Eu preciso de conexão, gastar energia, tarará. Como é que eu vou fazer isso? Né? Sanguíneos, anotem, precisam de ar livre, precisam, sanguíneos e coléricos, é que a live hoje é de sanguíneo, então assim, precisa de ar livre, dá um jeitinho de ir pra pracinha, bota pra correr na calçada, se mora em condomínio, melhor ainda, sabe, assim, você só senta ali, você não precisa fazer nada, deixa a criança, você bate uma palma, sabe, expressa alguma coisa, porque eles gostam, eles precisam de conexão, ar livre, conexão, eles precisam de conexão. Incentivo, elogio, eles precisam, entende? Então, assim, entendendo isso, a sua rotina vai melhorar. O seu nível de impaciência vai melhorar. Por quê? Porque eles vão demandando menos. Eles vão entendendo e se sentindo amados e se sentindo seguros ali. Certo? Então, esse é o sanguíneo, já identificou quem aqui estava em dúvida. Já conseguiu, né? Então, o sanguíneo é aquele temperamento quente. O que é o quente? Expansivo, alegre, que fala sem pensar, que emite sua opinião mesmo, que tá na mesa da família e conta um segredo familiar que não era para ter contado, que ouve as coisas e vai passando para frente, que você vai no posto de gasolina, ele abre o vidro de trás e começa a falar com o frentista e conta que a casa tá sozinha e que você vai viajar, sabe? Esse é o sanguíneo, conta tudo, 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 tudo. É a criança, assim, que se der bobeira, nossa senhora, ela vai com qualquer pessoa, sabe? Ela gosta de conexões, ela gosta de pessoas, ela gosta de gente, ela gosta de festa, ela gosta de contato, ela adora, não importa, sabe? Ela gosta de ser o centro das atenções e ela é naturalmente, ela não precisa fazer nada para isso. Ela chega, ela pum, ela brilha, ela ilumina, sabe? Ela é energia pura. Essa é a criança sanguínea. Então, olha que dom preciosíssimo. Nós temos os filhos da alegria, entende? Nós temos essas crianças que são genuinamente alegres, entende? E, além disso, elas têm o perfil, né, que o sanguíneo está lá nesse quadrante aqui. Então, ela é quente e ela é úmida. Então, o que é o úmido? Desfocada. É uma criança muito desfocada. Então, pensa, o elemento que representa o sanguíneo é a água, desculpa, é o ar. E o que o ar é? Nada, né? Você não consegue estocar, você não consegue... Ele não tem formato, né? Entende? Então, é uma criança desfocada, é uma criança que para estudar dá muito trabalho. Você vai ter que condicionar, você vai ter que direcionar, você vai ter que criar métodos de estudo, sabe? Por exemplo, em casa era assim, eu tirava absolutamente tudo da mesa, tudo. Era um lápis e uma borracha, só, para a Clara estudar. Aqui a Florzinha, que é a minha segunda filha sanguínea, ela tá bem pequenininha ainda. Então, assim, desenho, essas coisas, tá de boa. Mas a Clara, quando começou a época de estudo, tarefa, tarará, eu tirava tudo da mesa, não é nem estojo, nem apostila, nada. Era aquela coisa assim, é isso aqui que a gente vai fazer de tarefa, você vai olhar só para isso. Tinha que ser pouco tempo e muito otimizado. Então, muitas vezes eu estudava antes para estudar com ela, para eu já saber exatamente o que eu tinha que falar. Porque se eu tivesse que discutir com ela e debater, entender ali no momento, eu acho que eu perdi a conexão aqui. Enfim, vou continuar aqui no YouTube. Voltou? Voltou, gente? Tinha parado aqui? Voltou aí? Estão me ouvindo? Vou seguir. Segredos. Então, se eu tivesse que parar, o negócio dava ruim, sabe? Não ia. Pouco tempo, então, assim, era meia hora, eu parava 5 minutos para tomar uma água, para respirar, para fazer um xixi. Show. Obrigada, Felipe. E depois voltava. Entende? Então, assim, tem que condicionar, porque eles são desfocados. O sanguíneo é uma criança que eu não posso dar um comando geral, sabe? Tipo assim, arrume seu quarto.
Não vai rolar. Você vai falar, arrume seu quarto, você vai sair, ela vai começar a arrumar, só que ela vai sentar e se distrair com o livro, ou ela vai começar a arrumar roupa e vai achar uma fantasia, vai vestir, vai começar a brincar, sabe? Não vai rolar. Você tem que dar comandos curtos, entende? Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo e vai direcionando. E isso vai melhorando muito na forma de condução desse sanguíneo. Além de serem desfocados, esse componente úmido dá uma facilidade de adaptação. Eles são muito adaptáveis. Então, uma criança que mudar de casa é tranquilo, mudar de escola é tranquilo, que você propor mudanças de uma forma geral é super tranquilo. Aliás, eles adoram mudanças. Óbvio que nós não somos só temperamentos e nós não somos temperamentos fechados, né? Mais para frente a gente vai entrar em outras lives abordando melhor isso, que é o aporte, né? A gente pode ser um temperamento úmido com um aporte seco, a gente pode ser um temperamento com uma predominância de um elemento sobre o outro, e assim a gente vai sendo cada vez mais único e exclusivo, senão a gente seria uma cópia, né, gente? Então, saber disso, né, para não criar estereótipo, sabe? Ah, não, eu acho que minha filha é sanguínea, mas espera, ela odeia a mudança, ela chorou com a escolinha. Calma, né? Assim, são características que são mais únicas e que a gente vai observando. Às vezes ela tem um predomínio de uma coisa sobre a outra. E tem que lembrar que eles são intensos. Então, pode ser que na hora que você fala a gente vai mudar, né? Porque eu tô dando um exemplo da mudança. Uai, história, aquele drama, tarará, mudou, dá 2 dias, já é assim, a popular da escola, o centro das atenções, e ela já esqueceu. Não que ela esqueceu as pessoas, mas que ela se adaptou. Então, são temperamentos de fácil adaptabilidade. Também são temperamentos que esquecem. Esquecem datas comemorativas, esquecem aniversário, esquece compromisso, esquece que tem prova, esquece que tem ensaio. E é a nossa obrigação condicioná-los. Não adianta eu brigar com essa criança, com esse adolescente, se eu não ajudei a criar estratégias, a ter organização, a refazer essa organização. Em casa, a gente tem um método muito legal, né, que eu ensinei para os mais velhos, que é de um checklist semanal, de ver o que foi feito, que pendência que não foi, jogar para a semana que vem, de estratificar em urgente, necessário e desejoso. O urgente é feito em 7 dias, o necessário é feito em 15, o desejoso é feito em até 1 mês. Entendem? Então, é isso. Certo? Muito bem. Deu para a gente bater bem, assim, do que é um sanguíneo, né? Dúvidas? Posso seguir? Vou seguir, tá? Agora, vamos entender neurocientificamente, antes da gente entrar nos exemplos práticos, né, do que fazer e o que não fazer com o sanguíneo, esse checklist, né? O que a neurociência nos ensina sobre o estresse e o ceder a esse estresse, o ceder à impaciência, o gritar, né? E como isso se casa com a questão que a gente estava falando das virtudes, sabe? Lá em cima, que a gente começou falando disso. Como que as virtudes e a neurociência se casam nesse sentido. É assim, gente, o que acontece primeiro com a gente, pai e mãe, quando a gente está estressado? Quando a gente está estressado, o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções, né? O sistema límbico é o sistema mais primitivo. O que é o sistema mais primitivo? Porque a gente tem históricos, né, de acordo com a história da humanidade, a gente tem históricos de que o sistema límbico era aquele mais desenvolvido e que depois, conforme o homem foi se desenvolvendo e desenvolvendo todo o sistema neurológico mais refinado, com a linguagem, né, com a capacidade de aprendizagem e tudo mais, junto com o desenvolvimento da pinça, do polegar opositor, enfim, eu não vou entrar, eu acabo me detalhando muito, né? Enfim, o sistema límbico é aquele que dominava o homem para sobreviver. Ele é o sistema de sobrevivência. O que o sistema de sobrevivência faz, gente? Pensa, se coloca no lugar de um homem da caverna que não tem lá muitos recursos. Você está numa selva, você não tem uma moradia fixa e você se depara com alguma coisa que parece um perigo. Quando isso acontece, a gente libera adrenalina, a gente libera cortisol. Esses dois inativam todo e qualquer sistema primitivo que a gente tinha na época da razão. Então, assim, eu não posso ficar refletindo. Será que o leão é grande ou o leão é pequeno? Será que se eu... Não dá tempo. O sistema límbico, aquele é minha filha, fuga ou luta, se joga, foge, corre, enfrenta, né? É o que nos coloca em estágio de alerta total e sobrevivência. É o sistema que nos coloca em alerta.
né, em perigo. Então, continua sendo assim. Embora a gente tenha todo um sistema neurodesenvolvido, a gente hoje tem sistemas muito mais desenvolvidos no sentido racional, no sentido da memória, a gente consegue diferenciar coisas, né, e evoluir enquanto ser humano, beleza. Mas o sistema límbico, quando acionado, ferrou, sabe? Se eu deixo a minha emoção dominar, eu coloco a minha razão no saco e falo, dane-se a minha razão, porque o que eu estou sentindo é o que vai mandar aqui. O sistema límbico age dessa maneira, né? Ele age num órgão que chama amígdala cerebral, e essa amígdala cerebral, ela detecta ameaças. Agora, como que funciona a cabeça da mãe e do pai? Ele imagina, né, no seu mundo perfeito, que ele trabalhou o dia inteiro, ele está cansado, que ele vai chegar em casa, vai ter uma comida quentinha, as crianças vão estar já todas com o farol bem baixo, prontas para ir dormir, e que a rotina vai seguir plenamente linda, que a gente vai conseguir conversar com o nosso cônjuge, sabe, que a gente queria tanto compartilhar as histórias e saber o que aconteceu e tarará, tranquilos, de repente tomando um vinho, e as crianças vão dormir lindamente, falam boa noite, dá um abracinho, a gente pode até ficar juntinho, assistindo um filme, beleza. Não é isso que acontece. E quando a gente chega e aquele cenário perfeito em que a gente queria estar não acontece, e muitas vezes é um cenário extremamente oposto. Às vezes as crianças estão absurdamente chorosas, às vezes o dia foi punk para elas também, às vezes choveu o dia inteiro, não deu para fazer nada. Às vezes os pais trabalharam demais e não deu tempo de ter conexão alguma. Elas estão carentes, elas estão enérgicas, elas estão frustradas, elas não gastaram aquela energia, às vezes a rotina alimentar foi ruim, sabe? Porque acontece, por mais que a gente queira ter uma rotina toda certinha, às vezes isso acontece. Aquilo no nosso cérebro aparece como uma ameaça, entende? Gritos, choro, cenário do, sabe assim, aquele caos, brinquedo pelo chão, e às vezes um suco derramado, e as crianças não tomaram banho, aquela coisa toda. Aquilo soa no nosso cérebro como uma ameaça, e aí a gente ativa o quê? A gente ativa todo o sistema de defesa. E o nosso cérebro vai detectar um perigo, vai liberar cortisol, vai liberar adrenalina. A adrenalina começa a fazer o nosso sangue ficar quente, a gente começa às vezes até sentir um tremor, coração acelerado, e a gente, pronto, boca, igual eu falei para vocês da minha história lá, a Fernanda do passado, né? Aquele grito extremo, e o que acontece? Uma frustração absurda quando isso acalma, quando isso abaixa, né? Quando todos esses hormônios diminuem. A sensação de fracasso é imensa, porque a gente se dá conta que a criança não tinha a menor noção do que estava acontecendo na nossa cabeça, no nosso dia, dos nossos problemas, e que a gente não conseguiu segurar a onda. Aquelas crianças começam a chorar ainda mais, porque o que acontece na cabeça delas? A mesmíssima coisa, o grito do pai e da mãe, que são as pessoas que simbolizam segurança para aquela criança, entende? É a gente que é a imagem de segurança, é a gente que é a imagem de constância, é a gente que é a imagem do que fazer quando dá tudo errado, sabe? Quem sou eu quando tudo foge do lugar, quando tá tudo uma porcaria? Esse eu constante, sereno, é que passa a segurança para essa criança que pensa assim, ok, tá tudo um caos, mas minha mãe e meu pai estão aqui, tá tudo bem. Se nem a mãe e o pai estão bem, essa criança no cérebro dela, que não é desenvolvido, eles não têm um sistema racional desenvolvido, e esse sistema racional só vai se desenvolver com 25 anos. Pensa, completamente. Até lá, gente, até lá esse sistema está em processo. E olha o que é pior. Quando a gente causa isso na criança, porque o nosso grito, a nossa instabilidade, a nossa raiva causa a mesma coisa. A amígdala cerebral vai liberar cortisol, adrenalina, só que essa criança não sabe o que fazer com esse sentimento. Diferente da gente que está lá processando, que porcaria, não era para ter gritado, essa criança não tem nada a ver com isso, minha cabeça que tá assim. Porque a gente sabe, é muito consciente, sabe? A gente sabe. A gente, quando tá gritando, na verdade, a gente, no fundo, uma vozinha lá dentro, que é a nossa razão, que tá, oh, eu existo, pelo amor de Deus, me ouve. Cala a boca, sua besta, sabe? A nossa razão tá lá tentando. E a gente não ouve, mas a gente tá lá, sabe? No fundo, aquela vozinha da consciência, que sabe, a criança não tem essa vozinha, porque a razão dela é muito desconexa.
A razão dela está num processo embrionário. Só que a descarga de adrenalina e cortisol, a pupila dilatada, o choro compulsivo, que não é isso que acontece, a gente briga com a criança chora mais ainda, a gente está jogando gasolina na fogueira, sabe? Porque é um desespero de sobrevivência, como se ela estivesse diante de um leão e o leão é você, sabe? É uma frustração muito grande para a criança. E aquilo mexe com o sistema dela de uma tal forma que prejudica o desenvolvimento do cérebro dela. Entende? Não à toa, a gente tem tantos adultos com questões completamente não trabalhadas da infância, que vão se escondendo. E a reação natural dessa criança é não verbalizar o que ela sente, é esconder o sentimento, é engolir o choro. Se for melancólico, então, minha filha, vai engolir o choro, vai fingir que nada está acontecendo. Fleumático também, vai se fingir de besta. E aquilo vai entrando, sabe? Aquilo vai semeando, vai sedimentando dentro deles. Na vida adulta, começa a abrir essas caixinhas, e essas caixinhas pipocam grandes traumas, porque não soube desenvolver. Começa a ser um adulto dependente emocional, um adulto com síndrome do pânico, um adulto com depressão. Aumenta-se a ansiedade, aumenta-se tudo. Entende? Não sei se vocês estão entendendo. O quão urgente, sabe? É muito urgente. E eu não estou aqui nesse papel, gente, de culpabilização. Eu estou aqui num papel de dizer, é possível, sabe? Eu estive nesse lugar da impaciência, do grito descompensado, de me achar injustiçada. E ter filhos é a nossa melhor chance de dilatar esse coração, de quebrar esse coração de pedra, de aumentar a nossa chance, nosso gargalo de amor, porque a paciência é a medida do amor, entende? E aí, só para finalizar essa questão da neurociência, né, para finalizar esse raciocínio, a insegurança é essa ausência da previsibilidade emocional. Quando essa criança não entende qual é a reação que o pai e a mãe vai ter, ou não tem previsão se vai ser bem aceito ou mal aceito, ela começa a crescer insegura. Né? E ela precisa desses adultos ao redor dela, ela precisa desse ninho de segurança para que ela se desenvolva bem. Sério? Certo? Além de que o cérebro da criança é mais hipersensível que o nosso. Então, vocês já perceberam isso, né? Assim, essa noite mesmo, a minha filha, a Flor fugiu, ela tá numa fase, a Flor é sanguínea, por isso que eu tô bastante no exemplo dela. Ela tá numa fase de medo de monstros, sabe? Absurda. Absurda no sentido de exagerado, assim, e é sanguínea, né, então é tudo mais exagerado. Aí ela foge pra minha cama de madrugada, foi ela pra minha cama, beleza. Aí ela sentou na cama, falei, que foi, amor? Aí, como eu tô amamentando o Bento, né, só pra contextualizar, eu não tô comprando essa briga de levar ela pra cama dela, sabe? Falei, a gente escolhe os leões que a gente vai lutar. Mais pra frente, eu escolho esse leão aí, né, esse leão, por enquanto, ela foge, ela fica lá, depois que ela dorme, eu levo de volta pra cama dela. E aí ela estava na minha cama, eram umas 4 horas da manhã, ela sentou e falou assim, mãe, o que é aquilo saindo dali? Né? Eu tenho um puff no meu quarto e a almofada de amamentação estava assim, em pé, no puff. Falei, filha, a almofada de amamentar. Não, mãe, é um monstro saindo do puff. Eu tive que acender a luz para isso. Então, assim, a sensação de perigo é hipersensível numa criança. Tudo é muito perigoso, entende? Que dirão os pais, entendeu? Que assim, se a pessoa que era para me proteger está fazendo isso, ferrou, né? Em quem mais que eu posso confiar? E aí o cérebro dessa criança começa a se moldar nisso para sobreviver apenas. Agora, sabe o que é melhor? É que neurocientificamente, quando eu consigo me controlar, quando eu consigo respirar, e respirar não é um trelelê, sabe? Não é história para boi dormir, porque quando eu respiro profundamente, eu aumento a oxigenação cerebral. Esse nível de oxigênio diminui o cortisol de uma maneira rápida, sabe? O cortisol que estava lá no alto, fazendo a minha área da razão desativar, faz assim, eu assumo o controle racional, sabe? Então, assim, se eu consigo me controlar, eu reforço no meu sistema neuronal a razão e o autocontrole. Começa a crescer os neurônios, os axônios, né? Porque o neurônio mesmo, ele não cresce. Não sei se vocês sabem como que é. O neurônio e os axônios são ramificações
esses axônios que vão fazendo conexões cerebrais entre todos os neurônios, começa a crescer a ramificação. Então, eu acendo mais a área da razão e essa área amadurece. Começa a ficar muito mais fácil eu assumir o controle. Fez sentido? É um esforço gigante que eu preciso fazer nos primeiros momentos para que a minha emoção não domine, para que a minha razão domine. Então, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer, gente? Respira, respira. Ah, mas na hora do vamos ver, eu não lembro de respirar. Na hora que a cobra tá fumando, já era. Por isso que eu recomendo, faça exercícios de respiração diariamente, porque o nosso cérebro só identifica caminhos que eu já mostrei para ele. Se eu estou mostrando para ele que a respiração diminui cortisol, na hora que eu estou estressada, o meu cérebro vai me jogar isso como uma estratégia de sobrevivência. Fernanda, respira, sabe? E eu faço muito isso com as crianças, eu vim ensinando eles desde pequenininhos, né? Os sanguíneos e coléricos, principalmente, porque eles são mais explosivos. Então, assim, respira, olha pra mamãe, respira, quando eles estão nervosos, sabe? Respira, segura a respiração, conta até 3, solta, mais uma vez, cheira a florzinha, sopra a velhinha, sabe? Vai usando as estratégias com criança. E fazendo isso com frequência, o seu cérebro vai te lembrar disso. Há uma série de outras coisas que a gente pode fazer para lembrar de respirar, para lembrar que a gente tem razão. Mas isso fica para uma outra live, senão eu vou me perder mais ainda aqui, né, gente? Já repararam que eu me empolgo. Pois bem, então, o que isso corrobora? Lembra que eu falei lá que a virtude, quanto mais eu exercito, mais fácil é. E quanto mais eu elevo uma virtude, mais eu elevo todas as outras. Quanto mais eu fortaleço uma virtude, mais eu elevo todas as outras. Se eu me fortaleço na disciplina, eu me fortaleço na temperança, eu me fortaleço na paciência, sabe? A gente começa a se validar. A gente olha para aquela situação difícil e fala, puxa, se eu dei conta de fazer isso, eu dou conta de fazer outra coisa. Sabe? A gente se valida enquanto ser humano. E esse esforço e esse crescimento em virtude é óbvio que é mediado pela graça. Né? Se não for a graça de Deus, a gente não faz absolutamente nada. Mas eu preciso desse esforço. E neurocientificamente, isso é comprovado, porque se eu seguro a onda, se eu respiro quando eu estou com vontade de me exceder, gritar, bater, enfim, perder a mão da coisa, e lembro que eu tenho razão, e deixo a razão assumir, a área da razão cresce, amadurece. Entende? E no contraponto, essa criança que viu que essa mãe segurou a instabilidade emocional se sente mais confiante e seguro. Então, olha, ninguém perde quando a gente cresce em paciência. Ninguém perde. E há um caminho, sabe, gente? Há um caminho. Para de só pedir paciência e vamos começar a exercitar. Né? Então, perder o controle que deveria resolver a situação, sabe? Quando a gente vai fazer aquilo, não adianta, a criança vai chorar, não vai fazer o que você mandou, vai piorar o seu estresse, porque o grito vai aumentar, o outro que não estava estressado vai ficar, o marido que não estava estressado vai ficar, a mulher que chegou, sabe assim, incendeia tudo, já era, não resolveu. Perder a paciência não resolve, só gera frustração depois, só gera frustração. Agora, assume o controle, de verdade, né? E é o que a logoterapia nos ensina, que nós não somos animais reféns da nossa emoção e do nosso desejo, sabe? Assim, e não é isso, gente. Pensa comigo, quantas vezes você queria dormir porque o seu bio pede, o seu corpo pede para dormir e você não dorme porque tem que cuidar de alguma criança? Quantas vezes você está com fome, quer comer, mas está entretido com o trabalho e aguenta o horário de almoço? A gente é capaz de controlar o nosso biológico se o nosso emocional, se o nosso espiritual vê um motivo. Porque assim, eu não vou deixar de trabalhar para parar para. Não, se eu tenho que entregar esse negócio, eu vou entregar esse negócio. A gente coloca a responsabilidade acima. Entende o que eu estou dizendo? O nosso espírito manda. O nosso espírito manda. E se o nosso espírito identifica um motivo justo e nobre, eu enfrento qualquer coisa. Então, se a gente enxerga um motivo para que a gente segure a impaciência, e esse motivo nada mais é do que os seus filhos crescendo seguros, felizes, do que você crescendo em virtude. E crescer em virtude é se aproximar de Deus, sabe? É assemelhar-se a Deus, é ter a forma do Criador. Entende? Quanto mais a gente cresce em virtude, mais a gente se assemelha a Deus.
Então, se isso não é motivo forte o suficiente para que a gente comece a estudar de verdade e a controlar essa paciência, eu não sei mais o que é. Entende? Pois bem, quando a gente consegue fazer isso, essa capacidade de neuroplasticidade, o que é a neuroplasticidade? É a capacidade de mudar os nossos neurônios, de reconfigurar caminhos que a nossa mente identificava como certo, de quebrar crenças, de criar verdades. A neuroplasticidade está aí para provar que a virtude é conquistada mediante o esforço e que o esforço faz sentido. Certo? Agora vamos para os nossos exemplos, né? Dito isso, o que não fazer com o filho sanguíneo, né? Já dá para vocês terem bastante ideia do que a gente veio conversando, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, gritar com o filho sanguíneo não vai adiantar. Por quê? Porque ele é intenso, porque ele é sensível demais e porque ele é também um gritão. Então, não vai adiantar. Gritar com o sanguíneo é a pior coisa que você faz. Você está jogando querosene na fogueira. Não vai dar certo, vai dar ruim, não vai dar bom, sabe? Então, o que a gente faz com o sanguíneo? A gente tenta minimamente controlar o antes, mas não controlei. Vamos supor que o dia foi um caos, né? Assim, não deu tempo, aqueles dias que a gente sabe que sai bem do prumo, né? Pois bem, tá tudo um caos. Ah, não tá guardando brinquedo, ou não tá comendo, ou tá só focado. A gente precisa ter conexão. Então, eles vão muito mais pela conexão, pela cordialidade, pelo negócio lúdico, sabe? Então, assim, criar histórias ajuda muito, muito, né? Nós vamos fazer uma live sobre obediência, porque isso é super importante, né? A obediência, ela precisa existir. Então, eu não estou querendo dizer que a criança só vai quando ela quer, ou que... Não, não é isso. É nossa missão conduzir essa educação, entende? Longe de ser do jeitinho que a criança quer, ou como ela... Não. Mas é eu entender que dessa forma funciona melhor. Entende? Mas eu vou condicionar. Se é a hora do banho, é a hora do banho. Então, eu posso contar uma história. Ao invés de simplesmente mandar, eu posso falar assim: que sereia que você vai ser hoje para tomar banho? A criança sanguínea super entra nessa onda, né? Ou se for menino, vamos lá, você vai ser o Peter Pan, vai ser o mal hoje, né? Esqueci o pirata, esqueci como ele chama. Enfim, entende? Essa é muito melhor do que gritar. Gritar não vai funcionar, vai no lúdico. Tentar silenciá-lo à força. Então, se ele tá gritando, e você tá lá tentando silenciá-lo, batendo, enfim, tudo mais, também não vai dar certo. A nossa live aqui no Instagram só tem mais 1 minuto. Qualquer coisa eu volto com ela, tá, gente? Falta pouquinho, falta coisa de 10 minutos a gente termina. Aí eu reinicio uma nova. Tentar silenciá-lo à força, na força, ou de uma maneira mais violenta, não vai adiantar, não vai, porque ele é intenso, o cortisol vai subir a área da razão, vai inativar e ele não vai ouvir patavinas do que você está falando. Então, a primeira coisa, talvez, é abraço, é acalmar essa criança num abraço, né? E aí você vai conhecendo os seus filhos, tô dando algumas ideias. Ou simplesmente mudar o tom da tua voz, eles são muito curiosos. Então, se a criança está gritando, você fala mais baixinho. A criança para te ouvir, entende? Aí porque ela desfoca, lembra? A criança sanguínea desfoca muito rápido. Então, essa é mais uma coisa que a gente pode fazer. Repreender com frieza. A criança não entende que você tá assim naquele momento, ela sempre vai achar que ela não tá assim, que ela não é amada ou que ela não é o suficiente para você. A medida da criança de segurança é o pai e a mãe, ou quem cria essa criança, entende? São as relações mais próximas a ela. Eu não posso ser fria com uma criança sanguínea, porque isso vai mexer demais com o sistema todo emocional dela. Então, ela precisa se sentir amada. Algumas crianças com mais facilidade, elas verbalizam isso. Elas falam isso claramente: mãe, mas você me ama? Mãe, mas tá tudo bem? Mãe, mas você me desculpa? Né? Outras não, isso vai depender muito de como elas estão sendo criadas, não é necessariamente uma característica sanguínea. Mas essa amabilidade, mesmo quando você está repreendendo, né? Eu acho que está acabando aqui. Deixa eu só finalizar essa daqui. Peraí, gente, do YouTube. É que acabou aqui no Instagram.
Eu já volto aí, só para eu abrir mais uma live aqui. Já vou finalizar aqui, tá? Estamos acabando, caminhando para os... Voltamos. Só vou dar o tempo do pessoal que estava aqui voltando. E pior é que eu acho que eu perdi a live lá do Instagram. Mas, enfim, na outra rede vai ficar salva. Voltando, e nem tinha acabado o tempo, gente, é que ela foi encerrando sozinha. A conexão saiu de novo. Voltei, estão me ouvindo bem? Estamos caminhando para o final, tá? Que eu ia dizendo, eu acabei perdendo a live, ela não ficou salva ali no Instagram. Ela desconectou e me fechou sozinha. Vai ficar salva na rede vizinha, tá? Vamos lá, caminhando para o final. Então, assim, repreender com frieza não vai rolar. Então, se a criança fez algo errado, eu preciso sim chamar a atenção, né? Falar assim, a mamãe não gostou, você fez isso, fez aquilo, né? Isso é muito feio, você tem que mudar a feição, você tem que mudar o tom de voz, porque ela é muito teatral. Então, não vai adiantar você falar assim, fofinha, porque talvez ela ache que você tá brincando, entende? Então, como a criança sanguínea é muito teatral, você precisa ser muito firme na sua feição, no tom de voz, não tô dizendo que você precisa gritar, mas assim, você precisa mostrar, deixar visível para essa criança que aquilo tá errado, entende? E dependendo do grau de coisa errada, por exemplo, em casa é inadmissível mentir e bater. Então, são duas coisas inadmissíveis. Então, isso tem punições mais severas. E punições do tipo, você vai perder a coisa que você mais gosta, você vai deixar de ir na casa no aniversário da sua melhor amiga, são punições sérias. Mas a verdade, em contraponto, lá em casa, ela é muito valorizada. Então, se a criança bateu e contou a verdade, às vezes a gente diminui a punição e deixa bem claro que é porque ela teve coragem de dizer a verdade. Mas é assim, cada família é uma família, né? Assim, estabelecer uma hierarquia de valores é muito importante, que essa criança tenha claro de que existe coisa leve, coisa muito grave, que coisa muito grave é inadmissível, porque é assim na escada para o céu, né, gente? Não existe isso de pecado é tudo igual. Existe uma escala de pecado, existe uma escala de santidade, existe uma escala das pessoas mais próximas a Deus, né? Então, a gente precisa deixar isso muito claro para a criança. Existe coisa que é inadmissível. Pois bem, mas repreender com frieza não é isso, na verdade. É quando a gente desdenha daquela criança, dane-se você, lá, sabe? Assim, a criança sanguínea, ela vai sentir muito forte isso, muito forte. Então, a gente precisa chamar atenção e na nossa maturidade, enquanto pai e mãe, de separar isso, que essa criança está em processo de formação, que ela não está fazendo nada daquilo para te enfrentar e que você ama aquela criança independente de qualquer coisa. Então, depois disso tudo, você vai olhar para essa criança e falar assim, mas a mamãe te ama e eu estou aqui com você. Pronto. Entende? Comparar com os irmãos é a pior coisa, porque cada um é um, entende? Não posso comparar. Porque como eu dei o caso da minha paciente, em que ela estava comparando com um temperamento melancólico, que é completamente diferente, e aquela criança foi apagando a luz do sanguíneo, que é um fogo, sabe? É uma labareda. Como é que eu apago a labareda, meu Deus do céu? Eu preciso direcionar esse fogo, eu preciso manter o brilho dele, mas eu não posso apagar a labareda. Porque o melancólico é chão, é terra, sabe? O símbolo do melancólico é firmeza, não é brilho. Entende como a gente é diferente um do outro? Né? Então, eu não posso comparar com os irmãos. Não posso. Eu preciso comparar ele com ele mesmo. Então, jamais compare com o outro. Porque teu irmão fez isso direito. Não. Filha, mas ontem você fez isso também. Por que não está fazendo hoje? Compara com ela. Você já conseguiu. Você lembra que você fez isso? Se ela estiver insegura com ela mesma, é com ela que você tem que comparar. Certo? Agora, tem vários exemplos, né, gente? Mas eu vou finalizar aqui, eu já dei esses 4, né? Do grito, do silenciar a força, da firmeza, da comparação. Agora, tem 2 que eu diria que são males escondidos no nosso dia a dia, que é abrir mão da rotina, cuidado com abrir mão da rotina, e ao mesmo tempo, cuidado com a máquina de moer carne, que é o que eu estava falando hoje nos stories, sabe? Abrir mão da rotina é o seguinte, uma criança sanguínea desfocada,
e ela precisa de rua, entende? Eu preciso condicionar a rotina dessa criança. Ela precisa ter horário de acordar, ela precisa ter horário de brincar, ela precisa ter horário de sol, ela precisa ter o horário da leitura, ela precisa ter a sonequinha se ela for pequena, ela precisa dormir no horário certo se ela não tiver a sonequinha, entende? Ela precisa comer, eu preciso lembrá-la dessas coisas. E quem tem que fazer isso? Eu e meu marido, entende? A gente que tem que direcionar. Essa criança não sabe disso. Porque se eu deixar a criança sanguínea, ela não vai ter lugar para nada, sabe? As coisas ficam todas jogadas. Ela não entende a organização. Ela não vai fazer. Quem tem que fazer sou eu. Todos os dias eu repito a mesma coisa em casa. Onde que guarda a blusa do pijama? Porque tira o pijama e onde cai fica. Todos os dias. Gente, seria muito mais fácil eu guardar, seria, mas qual que é o objetivo dessa educação? Levar essas crianças para o céu. O meu grande objetivo é que essas crianças cresçam em virtude, em santidade e um dia estejam diante de Deus, sabe? Então eu preciso colocar o processo todo, que dá trabalho pra caramba, em escala de céu. Porque senão eu desisto, você entende? Não é na escala do meu dia, sabe? Ai, como eu tô cansada, dane-se, vou eu fazer por ele. É na escala de céu. Diante da eternidade, o que é eu repetir isso mais uma vez? Se isso na vida futura da minha filha for fundamental, e é porque ela não tem essa estrutura, ela não tem constância, não é o natural do sanguíneo, não significa que ela não possa ter, eu preciso ajudá-la a desenvolver. Assim como o sanguíneo vai ajudar a melancólica aqui a desenvolver o dom da alegria, da leveza, de parar de controlar tudo, de tentar se soltar um pouco, entende? Então, assim, é a minha missão, em escala de céu. Quando tiver muito ruim, você fala, que saco, você lembra disso, bota em escala de céu, bota em escala de céu, diante da eternidade, diante da salvação dessa alma. Quanto custa para você repetir, engolir o sapo, segurar a raiva e não gritar? Em escala de céu, diante do sacrifício de um Deus que deu até a última gota de sangue por nós, para nos salvar. A nossa obrigação é crescer em virtude, entende? Diante do sangue de Jesus, o que é o meu sacrifício não é nada, não é nada. Então, assim, que a gente coloque em escala de céu, coloque em escala de salvação, coloque a sua missão, que ela não é só para criar um filho bom, sabe? Um filho bom para o mundo, um filho honesto. É um filho para o céu, a gente precisa de santos. Porque bons cidadãos do céu serão bons cidadãos da terra. Não tem como não ser, você entende? Não tem como não ser, né? E eu cantei essa bola pra tu, hein, Marcelo? Falei, pra mim ela é só sanguínea, né? Quantos e quantos diagnósticos errados a gente não tá tendo? E a gente só precisa estruturar a rotina, entende? A gente só precisa que essa criança gaste energia, que ela se sinta amada, que eu mude a minha vida se for necessário, sabe? Que eu pondere as coisas, né? Que eu leve, que eu tenha conexão. Então, coloque em escala de céu. Né? Então, assim, a estrutura de uma rotina é super importante para uma sanguínea. Super. A organização, ela saber onde coloca cada coisa, você condicionar, roupa suja é aqui, roupa limpa é ali, dobra essa roupa, determinar uma função social para essa criança em casa é super importante. Né? Temas para várias lives. Porém, todavia, entretanto, não faça dessa rotina uma máquina de moer carne. Sabe? Aquela coisa de tipo, a carne depois que foi moída não volta ao seu formato. A gente não é carne que passou na máquina de moer carne. Sabe? Assim como a gente está falando da neuroplasticidade cerebral, a gente tem capacidade de mudar a rotina se for preciso. Então, assim, se algum dia o negócio enrolou mais, não se apegue ao fato de ter que, sabe, daquela criança ter que fazer aquilo, sabe? Não, tem dia que não dá, que eu vou ter que fazer e tá tudo bem. E aí você fala para aquela criança, olha, hoje a mamãe teve que trabalhar mais. Então, assim, não é culpa sua que tá tarde. Então, por isso, a mamãe vai guardar, mas amanhã você volta à sua rotina. A criança é perfeitamente capaz de entender isso. E de ser grata e de entender que a rotina serve à família e não a família serve à rotina, entende? Que a gente não está criando pequenos militares, a gente está criando cidadãos do céu que vão saber dançar conforme a música, que vão saber ter amabilidade com as pessoas, que vão saber entender quando a vida enrolar, que uma pessoa vale mais do que as coisas, sabe? Que uma pessoa vale mais do que a roupa dobrada, do que um papo com o seu adolescente, vale muito mais do que você ter que ficar passando roupa, do que sentar e comer com a família, vale muito mais do que você ficar varrendo a casa inteira, Marta, que foi o evangelho desse final de semana, né?
Então é isso, gente, né? Então, assim, essas são as principais coisas que eu diria sobre o que não fazer com o sanguíneo. Espero que vocês tenham gostado, né? Obrigada pela companhia. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem para mim, bota na caixinha, bota lá no meu inbox, né? Me ajuda a construir esse espaço nosso, a me dar mais temas para a live, me falam como que é as coisas, quais são os problemas que vocês estão enfrentando, como é que é com os filhos, o que te tira do sério, como é que tá difícil, como é que não tá, né? Me manda para que eu consiga produzir esse conteúdo para vocês, né? Para a gente ir crescendo junto nesse caminho de céu. E só para finalizar, eu queria dizer para vocês que o filho de vocês, os nossos filhos, é um presente de Deus para que eles cresçam em virtude, para que a gente cresça também. E que ter um filho sanguíneo, gente, é ter uma alegria em casa, sabe? É ter uma alegria ambulante. E a gente tem que ser muito grata por essa alegria.